Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto, e no programa de hoje eu quero começar falando a respeito de uma coadjuvante, melhor dizendo, né? A primeira personagem feminina que faz parte do universo das histórias dos livros que eu escrevo, né? Desse primeiro universo que eu tô escrevendo. Para quem não sabe, eu já concluí meu segundo livro, então agora vocês já podem adquirir a versão digital do meu segundo livro. Todo mundo que já leu o primeiro agora pode conferir a continuação, né? Nos links que eu disponibilizo lá na página do meu livro no Facebook, que é Lágrimas Negras do Submundo. Tem um link lá que tu pode acessar, lá tu vai poder comprar o primeiro livro ou o segundo livro também, né? E também para quem me segue no Instagram, né, no @rcpautor, lá também tem um link que te leva para esse site onde tu pode comprar meu primeiro livro ou meu segundo livro. Eles contam a mesma história, falam do mesmo universo de fantasia sombria e tudo mais, né? Então, depois desse pequeno merchandising, eu quero falar a respeito da segunda coadjuvante que aparece em questão em ordem de aparição, né? Eu fiz um episódio já, um programa sem contexto muito tempo atrás que eu falava a respeito do um pouco mais conceitualmente do meu personagem. Vamos ver se eu vou conseguir diminuir a quantidade de pancadas que eu dou aqui nesse negócio, né? E daí, ah, né, falei do meu protagonista, aí depois eu sei que no programa Sem Contexto, número 57, eu falei do meu coadjuvante, né? Um segundo personagem, assim, a ser introduzido assim, na minha história, digamos, personagem relevante, né? Importante para a história. E daí agora eu vou dar continuidade nesse tipo de programa que eu falo um pouco a respeito de algum personagem que eu criei, comentando a respeito dos fundamentos dele, características básicas da personalidade e objetivos que eu tenho para esse personagem na história de uma forma que não dê muito spoiler, apesar de vender um pouco mais sobre a imagem dele, né, sobre a figura dele. E daí eu vou falar então sobre a terceira personagem assim humana superpoderosa que aparece na minha história, né? Ela também é uma elementalista, né, para lembrar brevemente na minha história, os humanos que possuem poderes paranormais, ou melhor dizendo, poderes sobrenaturais, graças a um evento conhecido como o Elo, que uniu a Terra ao Inferno. Só que fazendo isso também fez com que o plano astral, onde habitam espíritos de luz, digamos assim, né, espíritos como por exemplo dos elementais, se tornassem mais próximos da Terra e daí esses elementais se uniram à raça humana para permitir que eles fizessem coisas que normalmente seres humanos não poderiam fazer, né? E daí uh, esses elementalistas têm poderes, têm capacidades especiais, né? Além de eles terem corpos incríveis no sentido assim de força, né? Não necessariamente de questão estética, mas geralmente de questão estética também, né? Mas corpos incríveis assim, poder super força, poder saltar, poder aguentar bala de fogo, por exemplo, que nem nós humanos normais não poderíamos, né? E daí a terceira elementalista que vai fazer parte, assim, compor o grupo, assim, dos protagonistas que vão sair por aí lutando contra criaturas do submundo e outros seres humanos elementalistas que não estão necessariamente querendo ajudar a raça humana a reverter essa situação, ela vai pegar e ela também vai ser uma arquimaga, né? E os elementalistas são divididos em três tipos de seres superpoderosos, digamos assim. Um deles são os arquimagos. Arquimagos são seres humanos que eles podem realizar feitiços, né? Elementalistas, na verdade, que podem realizar feitiços, magias poderosas, assim, de destruição, com efeitos fodas e tudo mais, através de palavras mágicas, entendeu? Eles têm que se concentrar, pronunciar palavras mágicas, que são diferentes para cada um dos arquimagos que fazem parte da história, e deles realizam o feitiço, né? Então essa minha personagem, ela é uma arquimaga, assim como protagonista, né? Diferentemente do segundo personagem que eu falei para vocês, que ele era um paranormal, né? E daí ela sendo uma arquimaga, ela tem alguma coisa que ela realmente, tipo assim, alguma, tipo assim, algum elemento, alguma matéria que compõe a maior parte das magias dela, dos feitiços dela, sabe? E daí é um esclarecimento que ele só vai ser dado, na verdade, no segundo livro, sabe? Mas eu vou spoiler aqui, né, simplesmente porque esse tipo de informação a respeito do personagem eu não acho que vai, tipo, estragar a experiência do leitor, sabe? Vai simplesmente já vai ir te permitindo vislumbrar o que tu pode encontrar na minha história, né? Ela é uma personagem que ela trabalha com poderes, assim, de ilusão, sabe? Pra começar assim, eu vou dissertar um pouco mais a respeito. Vai ser a primeira personagem que eu falar o nome dela, sabe? O nome dela é Morgana. E por que eu tô falando o nome dela? Porque, né, eu escolhi esse nome tudo por causa realmente sobre um lance de fada, sabe? Por causa que, né, existe toda aquela coisa assim, das lendas arturianas, tinha uma bruxa chamada Morgana, só que o nome dessa Morgana era Morgana Le Fay, sabe? Daí ela também tem uma questão assim com fadas e tem um fenômeno da natureza chamada Fata Morgana, né? É uma palavra daí, essa expressão acho que italiano, que é um fenômeno da natureza que acontece assim, uh, em alto mar, sabe? E daí basicamente é uma ilusão, sabe? Tu olha para uma parte do horizonte, tu pode ver assim
uma imagem como se a linha do horizonte estivesse fora de foco, tu pode ver um barco meio que como se ele estivesse voando, sabe, flutuando, e na verdade isso não tá acontecendo, sabe, é só uma ilusão de ótica, que é um fenômeno que é identificado como fata morgana, sabe. Então, esse, tudo isso daí fazia parte da minha ideia por trás de quando eu estava criando essa personagem, sabe? Ela seria uma mulher, né? Que ela teria, na verdade, ela teria mais de um elemental que andaria com ela, né? Geralmente a maioria dos personagens só são acompanhados por um elemental, ela é acompanhada por três na história, como se fosse tipo ser elementais jovens, entendeu? Então as três juntas andam sempre juntas delas. As três como se desse valesse por uma de um elemental mais velho, digamos assim, sabe? E daí ela teria essa questão da ilusão, sabe? As magias dela, os feitiços delas teriam um aspecto, uma aparência que não denuncia dano, não denuncia estrago, ela faz, tipo assim, magias relacionadas a chiclete, sabe? Outras coisas assim de doce, e fogo de artifício. Claro que fogo de artifício realmente pode machucar, né? Mas eu quero dizer que as magias dela têm tudo assim um caráter, não necessariamente parece que vai te ferrar, né? E ela também pode fazer clones dela, se multiplicar, sabe? Então ela é uma basicamente tudo que ela faz tem a ver com iludir, sabe? Com fazer com que as pessoas olhem para alguma coisa, né? E a própria aparência ela tem isso, ela vai ter uma aparência super, hiper, mega assim, estereotipada do clichê de uma fada, seria assim, sabe? Porque daí a imagem que as pessoas têm dela é como se ela fosse assim, frágil, sabe? E daí tudo isso gira em torno da mesma ideia que eu quero que ela venda. Só que ao mesmo tempo ela tem outra função assim na história, que daí essa aqui eu não posso elaborar muito, eu não tenho como falar muito por que ela vai funcionar dessa forma, né? Mas é que basicamente, desde o segundo livro, assim, desde o primeiro livro já, né? Eu sabia que essa personalidade dela ia ter uma transição, sabe? Eu sabia que ela ia começar a história com essa coisa, assim, bem de ser parecendo alguém até infantil, digamos assim, né? E daí, conforme a narrativa ia se desenrolando, porque além dela ter essa imagem, a questão visual, sabe? A questão quando eles estão fora de combate, quando eles estão interagindo, ela tem um comportamento meio doce, digamos assim, sabe? Justamente porque tem seres humanos que são assim, sabe? Acho que todo mundo que já conheceu, tem gente que tu olha pra essa pessoa, tu não imagina que ela vai dar um surra em alguém, entendeu? Tu não imagina se tu olha, nossa, eu tô conversando com essa pessoa aqui, eu acho que se ela se irritar, ela vai se erguer e vai arrebentar fulano a pau, né? Tem gente que não te passa essa imagem, né? Então essa minha personagem, ela tinha essa o comportamento dela é motivado nesse tipo de estereótipo da vida real, né? Que tem gente que tu vê que, tipo, olhando pra pessoa, tu não pensa, bom, esse aqui realmente não é uma mulher, poderia ser um homem, que eu tô falando mulher pelo fato de, tipo assim, de personagem ser uma mulher, entendeu? Então tem umas mulheres que tu olha, essa aqui realmente é perigosa, entendeu? Essa daí, com certeza, se ela pegar um, ela mata, né? Então tem gente que não te passa essa imagem. E essa minha personagem teria isso, só que, né? Eu já sabia desde o começo que seria assim um bagulho transitório, sabe? Ela ia começar a história dessa maneira, mas eu sabia que eu já tinha uma ideia do que como que ela ficaria, e essa transição vai acontecendo, tipo assim, eu diria que do começo do livro até o final do livro já vai dar para as pessoas mais atentas notar de que ela tá mudando, né? E no segundo livro isso vai ficar ainda mais evidente e vai ser uma transição assim gradual, que é algo que já tem um objetivo, só que infelizmente esse daí realmente eu não posso elaborar mais a respeito, porque né, é um projeto em andamento e qualquer coisa que eu falasse muito claramente poderia estragar um pouco da experiência do leitor quando você estiver conhecendo essa história, que é legal, cara, é divertida, vamos por mim, né? E daí a questão que eu posso falar também, assim, conceitualmente, sendo os poderes dela, por que eu quis fazer uma fada? Olha, eu acho que isso daí é um que eu não tenho muito, assim, uma razão muito específica, sabe? Eu acho que simplesmente porque sei lá, sabe? Era um negócio assim que eu realmente não sei dizer pra vocês, porque que lá atrás, quando eu comecei a fazer essa história, uma das minhas personagens tinha que ter especificamente essa questão de fada. Eu não sei o que tava realmente passando na minha cabeça, sabe? Qual razão que esse tipo de personagem pareceu pra mim que seria interessante e tudo mais. Honestamente, sabe? O que eu sei só, por exemplo, assim, dos poderes dela também, eu confesso que a maioria deles eu elaboro de maneira bem original, eu não acho que eu tô realmente puxando alguma coisa assim da minha cabeça, sabe? Por exemplo, dos elementais dela eu posso falar. Como elas são três elementais, eu posso dizer que eu fiz isso daí acontecer dessa forma, que tipo assim, essas elementais vão ser três vezes de uma, em parte porque eu tava fazendo assim um paralelo com uma invocação, né? Um Aeon, na verdade, uma espécie de assim de magia de que te ajuda num jogo de videogame, né? Que é o Final Fantasy X. Final Fantasy X tem uma invocação a mais poderosa do jogo, que é as Magus Sisters, que são três
só que elas não são necessariamente fadas, sabe? São três irmãs, assim, tal, só que elas meio que parecem insetos, sabe? É uma mais baixinha, uma mais alta e magra e uma mais gordona, e todas elas têm roupas de cores diferentes, só que cada uma delas também tem uma... Eu não sei se elas têm roupa de inseto ou elas são metade mulher, metade inseto, sabe? É uma pira assim. E daí elas dão um ataque triplo e tudo mais. E essa questão de ataque triplo, multicolorido, também não tirei só daí, né? Porque essas minhas fadas, elas vão ter essa questão também, assim, de ter essa... Cada uma com uma cor e diferentes formas físicas, né? Só que elas são pequenininhas, elas são fadas, né? Tipo uma sininho, só que são três sininhos diferentes e nenhuma delas aparece a sininho. Elas têm traços diferentes da sininho, né? Digamos assim. E... Eu acho que eu nunca tinha falado sobre elementais, né? Agora que eu me liguei, que é a primeira vez que eu entrei nesse assunto eu nem esclareci muito bem. É que basicamente, sendo a minha história, eu resolvi usar essa questão de elemental como um recurso de narrativa também, sabe? Para desenvolver esse conceito, primeiro deixa eu terminar sobre a história das Paralelas Mago Sisters, já que eu entrei nesse assunto eu vou destrinchar ele até o final, né? Mas, enfim, aí as minhas três fadas também elas vão ter essa coisa assim, tal de três cores, e lançar um ataque triplo, que daí, por exemplo, além das Mago Sisters fazer um ataque triplo, eu me lembro que tinha isso também até no Yu-Gi-Oh!, sabe? Pra quem se lembra do ataque das arpias, elas também faziam aquela posição de formar um triângulo multicolorido e disparar um raio junto, assim, sabe? Então, de alguma maneira, acho que essas ideias ficaram gravadas na minha mente, eu queria replicar, eu queria reproduzir, eu queria fazer da minha forma, sabe? Mas agora, por que tinha que ser uma fada e por que ela ia ter esse negócio de ilusão? Cara, isso realmente é um capricho, como eu posso dizer assim, subconsciente meu, sabe? Eu não saberia te dizer como que foi, por que foi isso, porque simplesmente várias vezes eu trabalho assim, sabe? Eu tenho uma ideia, ela me parece ok, eu vou lá e vou atrás dela e depois eu vejo o que vai dar. Eu não fico tipo assim, eu não espero ter a ideia, é exatamente essa ideia que eu queria, sabe? Não, eu vou com as ideias cruas e vou tentar tirar o melhor daquilo ali, sabe? Não sei porquê, né? Mas é assim que eu gosto de trabalhar em muitas ocasiões. Agora, voltando de elementais, eu não pretendia falar sobre elemental hoje, mas como sem querer querendo eu já comecei a falar de elemental na hora que eu tava falando a respeito da Morgana pra vocês, então vou explicar esse outro conceito que faz parte, assim, do universo dos meus livros. Basicamente, assim, né, eu quis justificar que os personagens da minha história tivessem poderes mágicos devido a essas entidades que eu batizei de elementais por várias razões, sabe? Em primeiro lugar, existem, tipo, se para começar, eu acredito em elementais como seres na nossa planeta real, aqui, sabe, no planeta Terra, que eu e tu vivemos aqui e tal. Eu acredito que existam elementais ao nosso redor, sabe, elementais assim. Só que daí são seres assim espirituais e o que eles podem e não podem fazer, eu acho que é muito difícil de eu poder afirmar, sabe? Eu realmente não tenho muitas informações a respeito disso. Mas eu acredito que tem seres diferentes, que espíritos que não são tipo assim espíritos de seres humanos que nem eu e tu, sabe? São espíritos da natureza que representam alguma coisa, sabe? Que nos que afetam o nosso mundo realmente de alguma forma, mas não é uma coisa que eu sei, né, definir com clareza o que eles podem e não podem fazer, né? E além disso também, outra coisa que me fez querer fazer, só que daí eu só peguei essa palavra elemental, só que eu criei um conceito fictício para usar no meu livro, né? Que daí, basicamente, o conceito eu misturei com algumas coisas, além dessa ideia do existir seres elementais, né? Tem, tipo assim, por exemplo, eu já mencionei aqui em algumas ocasiões que eu sou fã de um anime chamado JoJo's Bizarre Adventure, né? E eu conheci o Jonas Blair Adventure através de um jogo de Play 1, e quando eu conheci ele, eu fiquei... A primeira imagem que eu tinha dele tinha essa questão dos stands, sabe? Que os stands é basicamente, assim, um espírito, sabe? É uma força da alma dos personagens de Jonas Blair Adventure a partir da terceira temporada, que alguns personagens têm, eles manifestam aquelas almas com poderes mágicos, e eles lutam, e se tua alma morrer, tu morre também, sabe? Essa é a parada paranormal daquela história. Então eu queria fazer algo parecido com o stand, mas não necessariamente igual ao stand. Por quê? Porque na minha história, os elementais, eles não existem fisicamente, entendeu? Não é que no Jojo's Bizarre Adventure que é dito, tipo assim, se teu stand matar alguém, é como se tu tivesse matado, se matarem teu stand, tu também vai sentir, entendeu? Se o teu stand perder um braço, tu perderia o teu braço fisicamente, sabe? E teu stand pode tocar nas pessoas, eles matam os outros, né? Eles se executam, né? Tem todas essas coisas assim são explicadas no universo de Jonas Blair Adventure. Aí na história do meu livro não, entendeu? Os elementais não podem tocar em ninguém, sabe? Os elementais, eles não têm forma física, inclusive, eles são só energia. Eles se mostram para os seres humanos com formas, com as aparências, mas é como se os seres humanos pudessem só enxergar eles, mas eles estão em outro plano, sabe? Só que eles estão muito mais perto por causa do que rolou
com o inferno e a terra se unindo. Então o que os elementais fazem realmente é emprestar seus poderes, suas capacidades mágicas, sabe? Que antigamente eles não podiam fazer por causa da distância entre os mundos. Agora que eles estão muito mais perto, os elementais permitem realmente que os humanos canalizem aquelas forças e façam coisas fantásticas, né? Então essa é por trás da minha mentalidade. Tinha um pouco assim do negócio de Joseph Adventure que eu queria poder criar representações, tipo, com imagens interessantes para representar os elementais, sabe? Cada elemental que responderia a uma coisa diferente. Tipo, o elemental que acompanha o Christopher. Agora já falei o nome do meu protagonista. O elemental que acompanha o Christopher se chama Zoltan, sabe? E ele representa assim, o divino, e a caça, e a coragem, a justiça, e o jeito que ele se apresenta como se fosse uma espécie de guerreiro, sabe? Assim, nem medieval, mais antigo que medieval ainda, sabe? Mas com armaduras e armas brancas, esse tipo de coisa, né? Aí o elemental que acompanha o meu coadjuvante, né? O Dwayne, ele é uma elemental que se apresenta com um aspecto feminino, é o elemental da dor, sabe? Representa a dor que nós podemos sentir na vida. Então ela vai ter uma aparência tipo, que refletir isso, sabe? Com o cabelo bem longo, preto e tudo mais, ela vai empunhar uma lâmina ensanguentada, porque os poderes do Dwayne são relacionados a lâminas de aço e tudo mais. E essas fadas também, elas vão ter 3 fadas com os 3 aspectos diferentes, pequenininhas, cores diferentes e tudo mais, né? E e elas também trabalham com esse negócio de ilusão, de confundir, justamente por causa de todas aquelas coisas que eu expliquei pra vocês, né? Então, esse é um negócio também tal que eu quis fazer assim no universo do meu livro, sabe? Eu quis criar na hora de explicar por que as pessoas teriam poder, eu fui para esse lado dos elementais, sabe? De espíritos, guardiões, protetores, que também tem a ver com muita coisa assim, até com religiões da vida real, né? Só que eu não trato, tipo, a minha história é de ficção, entendeu? Totalmente fictícia. Então eu não trato os elementais com a mesma seriedade que as pessoas tratam na vida real, religiões, por exemplo, né? É um negócio ali que eu só tô usando como recurso de narrativa mesmo, claro. Mas eu quero dizer que a ideia de que seres humanos são auxiliados por diferentes formas de espíritos guardiões que fornecem para eles, sabe, ajuda na hora de refletir coisas, sabe, buscar coisas, enxergar coisas, buscar alternativas, enfim, realmente uma voz interior que ajuda eles a receber mensagens através de sonhos, por exemplo, que é um negócio que vai acontecer recorrentemente nas minhas histórias também, sabe? O protagonista vai se comunicar muito com o elemental que acompanha ele durante seus períodos de sono, sabe? Então, esse é um negócio assim que eu incluí também no universo desse meu primeiro livro que eu tô criando, né? Nessa saga de livros, melhor dizendo, e que eu gosto, sabe? Eu acho interessante se eu não tivesse achado uma ideia e não teria incorporado, né? Eu acho que é um recurso interessante e que eu acho que, né, que nem eu falei, eu me inspirei em coisas diferentes para fazer, mas eu acho que a forma que eu fiz é bem original, sabe? Eu particularmente não posso dizer para vocês que eu conheço outra história que tem um sistema assim de elementais especificamente trata que nem eu trato e aborda que nem eu abordo com as mesmas regras que eu defini o que o elemental pode ou não pode fazer, como que ele não pode ou não pode afetar a vida dos seres humanos, como que ele pode ou não pode se comunicar com seres humanos diferentes, com outras entidades, enfim, e capacidades e situações, enfim. Eu sou uma pessoa que eu gosto assim, né, de definir muitas coisas, né, elaborar muitas coisas, como quem já virou a minha audiência que sabe que o que não o que eu mais gosto de fazer quando eu tô gravando esse tipo de programa é ficar contextualizando as coisas, né? E na hora de escrever também sou a mesma coisa. Então vocês podem ter certeza que meu estilo de narrativa não é de deixar pontas soltas, sabe? Eu só vou deixar para interpretação do leitor aquilo que eu realmente quero que seja para interpretação dele, sabe? Agora, a grande maioria das coisas do universo eu quero que as pessoas enxerguem de uma forma específica. Eu quero que eles entendam como as coisas funcionam, como que elas podem ou não podem acontecer, o que eles podem ou não podem esperar de eventos passados, presentes e futuros, sabe? Pode até ser que fazendo isso a história fique um pouco mais previsível, mas né, é o jeito que eu gosto que me contem histórias também, e é o jeito que eu gosto de contar a história, sabe? Sempre que eu tô vendo uma narrativa, eu fico ansiando pelo momento que as coisas vão começar a fazer mais sentido e esclarecer. E eu sei que muitos autores vão pelo outro lado, sabe? Eles realmente preferem não esclarecer porra nenhuma, e daí isso tem seus prós e cons, né? O lado ruim é que realmente muita gente não se sente satisfeito, muita gente fica assim, tá, o que pode ou não pode ser feito? É tipo assim, exemplo, vou dar uma questão assim de capacidades mágicas, sabe? Bruxaria, feitiçaria, magos, esse tipo de coisa que a gente vê em histórias. A gente vê muitas e muitas histórias, e vários tipos de histórias diferentes, sabe? Vários universos existem personagens que têm poderes mágicos de alguma forma. E a maioria desses universos, eles nunca nos explicam muito bem o que aquele cara que supostamente é um mago, um mágico, feiticeiro, um bruxo, o que exatamente ele pode ou o que ele não pode fazer, sabe? Muitas vezes esses magos têm capacidades muito variadas e que tu não entende
tipo, critério nenhum, sabe? Simplesmente tu, quando esse mago entra em cena, tu pensa, bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas no momento nenhum tu tem noção do quais são os poderes, até onde são a extensão dos poderes daquele mago, sabe? E daí é uma maneira que as pessoas escolhem contar a história, justamente porque, né, enquanto tu não define nada, tu não pode se contradizer, né? Tipo assim, se eu faço o meu mago fazer tal coisa, sabe, tal coisa, e depois eu nunca disse que ele não pode fazer outra coisa diferente, eu deixo meio aberto. Agora, quando tu começa a definir regras pro teu mundo, pro teu universo, quando tu começa a explicar, é assim que tal coisa funciona, é assim que tais personagens operam, quais capacidades que tem, quais são os seus limites, entendeu? Conforme tu vai definir esse tipo de coisa, fica muito mais assim, uh, não necessariamente limitado nas escolhas, mas tu tem uma obrigação, né, de manter uma consistência. Embora também seja bem famoso várias histórias que quebram a própria consistência regularmente, né? Mas eu vou tentar não quebrar, eu juro. Sempre joguei muitas histórias que pregam uma coisa e na prática rola outra, rola outra, né? Mas eu vou tentar ser uma exceção a esse tipo de caso. Então, né, acho que hoje já falei bastante a respeito do universo dos meus livros, né? Dessa saga de livros que eu estou escrevendo. Então, quem ainda não adquiriu meus livros, adquira. Então, começa pelo primeiro, né? Lê a versão digital dele mesmo. Depois disso, passa para o segundo livro. O segundo livro está muito melhor, está muito mais interessante, está muito mais bem escrito. Sério, dê uma chance pro meu trabalho como escritor. Escutem só todas as coisas que eu falo aqui nesses programas, todas as ideias que eu tenho, toda a criatividade que eu possuo. Então, acreditem quando eu digo que eu não escrevo mal, me dá uma chance para conhecer do jeito que eu consigo trabalhar a escrita e ver se vocês não conseguem apreciar meu trabalho. Mesmo que vocês achem que vocês não são pessoas que costumam ler muito, quem sabe o meu estilo, a minha forma de lidar com isso é o tipo de coisa que faz com que vocês entrem na escrita, entendeu? Pensem nisso. Mas enfim, agora a segunda parte desse programa, assim, eu acho que eu vou fazer ela dedicada a uma série de assuntos também, assim, que são, eu não sei se são polêmicos, mas assim, eles são complexos, entendeu? E eu quero falar a respeito deles de uma forma que não fique muito maçante nem desestimulante para ninguém. Que basicamente eu vou englobar uma série assim de raciocínios e justificar porque que eu não compactuo com eles por causa que todos eles para mim eles entram numa mesma esfera de ideias, sabe? E daí eu vou falar exemplo assim como por exemplo assim o comunismo, aí também entra o anarcocapitalismo e de modo geral são ideias assim do que eu considero hoje em dia pós-capitalismo, entendeu? Vamos lá, então vamos começar a dissertar todas essas etapas daí então. Vamos começar direto pelo final. Pós-capitalismo. O que é isso? Pós-capitalismo. É que o nosso regime, nosso sistema comercial que a gente acredita que a gente vive, o sistema econômico, né, que nós vivemos hoje em dia no mundo, é o capitalismo e tem sido já faz bastante tempo, né? Há séculos. Já existiam outras formas de regimes econômicos, tipo, o mundo sempre teve dinheiro, né? Eu acho engraçado às vezes quando as pessoas acham que o dinheiro nasceu com o capitalismo, sabe? O dinheiro nasceu há 500 anos atrás, tipo assim, não, cara, sempre teve dinheiro, os caras sempre usavam moedas, o ouro sempre foi usado como moeda em todos os lugares do mundo de formas diferentes, sabe? Sempre teve isso, né? Só que de modo geral a moeda era o jeito que ela era, as moedas elas tinham um valor assim local, sabe? Não era tipo assim, o mundo vai tudo funcionar em torno de dinheiro. Isso daí realmente foi o capitalismo que fez. Antigamente as moedas eram mais assim para poder rolar ali alguma espécie de negociação dentro de um império, dentro de uma cidade, de um reino, de uma cultura, sabe? Mas o poder não tava, o dinheiro não significava realmente poder, tanto quanto significava outras coisas, né? Mas teve tipo assim mercantilismo, feudalismo, várias coisas que significavam o poder, né, econômico, digamos assim, antes de existir o capitalismo, sabe? E tipo, e sobre o próprio capitalismo, assim, eu não vou me aprofundar muito justamente porque dá pra ficar o dia inteiro, não, o dia não, dá pra ficar a vida inteira discutindo sobre o capitalismo, sabe? Com qual intenção ele foi criada, com qual efeito que ele teve, assim, na prática, em vários lugares do mundo, em vários momentos, o que ele serviu ou não serviu para a população, para a grande maioria da população, digamos assim, sabe? Se estava melhor antes ou se melhorou quando chegou o capitalismo. E outro debate que sempre acaba vindo é se um dia nós sairemos do capitalismo, sabe? Essa é a ideia do pós-capitalismo. Quando o capitalismo vai ruir e que sistema vai se estabelecer após dele. Tipo, o que eu acredito é que realmente um dia o capitalismo vai ruir, porque, né, eu acredito nessa ideia de que tudo tem que cair um dia, todas as coisas boas, todas as coisas ruins, sabe? Tudo nessa vida, tudo nessa existência é cíclico, todos os status quo caem, né? Então, por mais que hoje, no presente momento,
seja muito difícil vislumbrar a sociedade se organizando economicamente de uma outra forma que não seja assim, né? Porque, sabe, a gente tá tão inserido nesse mundo, se acostumou a ver as coisas funcionando dessa forma, de vez em quando fica muito difícil enxergar essa ideia do capitalismo caindo, sabe? E sobre se o capitalismo vai cair ou não, olha, pra mim, eu não tenho problema nenhum que o capitalismo caia para dar espaço para uma coisa melhor, né? Mas como eu não sei como que é essa coisa melhor e como que ela vai funcionar, enquanto eu estiver vivo, o meu objetivo realmente é fazer com que as pessoas tenham a maior dignidade possível dentro do sistema que tá aí, entendeu? Aí é que nesse momento gera um ponto de ruptura. Tem pessoas que não vão poder conseguir compactuar comigo mais, porque tem pessoas que estão convencidas que a única maneira de a sociedade progredir é o capitalismo tendo que ser destruído e algum outro poder tenha sido colocado, né? E eu separei esses dois exemplos do comunismo e do anarcocapitalismo, que são coisas diferentes, sabe? O anarcocapitalismo dá pra dizer que, porra, não dá pra dizer que o anarcocapitalismo é tão diferente assim do capitalismo, né? O seu próprio nome diz capitalismo. Mas eu configuro na mesma ideia porque seria uma forma de mudar o status quo, mesmo que não mudasse por completo, sabe? Mas é uma das poucas opiniões que a gente tem aí, sabe? Assim como o comunismo, é uma das poucas coisas que as pessoas ainda falam a respeito quando se fala de pós-capitalismo, sabe? Eu realmente não sei se vai haver um pós-capitalismo, se vai ser bom e vai ser bom pra quem, sabe? Não sei. Né? Mas vamos lá. Por que que eu não sou comunista? Por que que eu não me identifico como comunista? Cara, pra mim chega naquela velha noção pragmática das coisas, entendeu? Porque todas as vezes que rolou um regime comunista ou uma tentativa de regime comunista, tem gente que argumenta que nenhum lugar do mundo conseguiu fazer o comunismo funcionar ainda. Aí eu vou ficar sempre. Aí, tipo, para as pessoas que dizem isso, eu digo, bom, então por que vocês acham que um dia vai dar certo, entendeu? Porque, né? E tem outros que dizem que não, tem outros que já usam o exemplo da Rússia, dizendo que, ah, não, mas a Revolução Russa foi linda, sabe? Eu também não compactuo com isso, entendeu? Para mim, todos os lugares que houve revoluções comunistas foram todos os lugares que rolou muitas coisas horríveis, coisas que eu não concordo, sabe? Coisas que eu acho que foi tragédia, sabe? Por exemplo, na China, por exemplo, na Rússia. E são os dois maiores exemplos, mas tem vários outros lugares aí que rolaram revoluções comunistas, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é que, né, eu não acho que, tipo, do jeito que eu vi as pessoas tentarem fazer dar certo um regime desses, eu não vejo como poderia dar certo, sabe? E também, o que é comunismo na prática, sabe? Porra, a merda do Manifesto Comunista eu li há muito tempo atrás, e depois disso, muito depois de já ter lido aquele livro, as pessoas nunca pararam de discutir sobre isso, sabe? Mas de forma simples, basicamente, né? O que dá pra sintetizar da parada é diminuir a ideia de que, tipo, todo mundo vai ter uma vida mais igualitária, no sentido de que não vai ter muito espaço para ambições pessoais, entendeu? Tu vai ter a tua função, tu vai ter a tua renda limitada, a equivalência com os outros, todo mundo, tipo, e daí também tem um lado positivo que os comunistas usam como lado positivo, é que dizer que todo mundo vai ter casa, todo mundo vai ter comida, todo mundo vai ter igualdade. Tipo, eu acho parte dessa parada muito bonita também, só que, tipo assim, cara, na vida real nunca é assim que funciona, tá ligado? Nunca é assim. Essa transição de poder nunca deu certo dessa forma, entendeu? Os caras que supostamente deveriam ser os encarregados de fazer essa distribuição e fazer tudo dar certo, também eram baita de uns pilantra, tá ligado? Justamente por isso, não tem como, tipo, eu não consigo acreditar que nessa vida, sabe, nessa passagem na Terra que eu tô aqui, entendeu? Que eu vou morrer antes do final do século, digamos assim, eu não consigo imaginar que vai existir no mundo um lugar que as pessoas têm essa evolução que tu pode realmente, assim, sabe? Vai rolar uma tomada de poder que eu nem sei como é que seria se não fosse através de muita chacina que nem rolou na Rússia, que nem rolou na China, sabe? Como é que realmente tu consegue fazer uma tomada de poder dessa que não seja matando um monte de gente? Então, tu vai fazer uma tomada de poder, tu vai matar um monte de gente, por isso que eu acho muito engraçado também comunismo sem arma, né? Essa deu uma piada também. Acho que quem se identifica como comunista e não quer botar arma na mão das pessoas, ele é muito engraçado. Porque como ele realmente acha que tu vai conseguir fazer isso se não for matando gente, sabe? Mas enfim, então tu realmente vai fazer um processo de matar um monte de gente e no final não vai dar certo, tá ligado? Porque foi o que a gente viu acontecer, não deu certo. Na minha opinião, não tava dando certo, entendeu? Que nem eu falei, dizer se a China avançou ou se ela não avançou, pra começar, eu não acho que a China hoje em dia dá pra se considerar um país comunista, entendeu? Eu acho que ele é um país totalitário, arbitrário, sabe? Eu acho que ele age de muita maneira ditatorial. Só que a maneira que ele opera é dentro do mundo capitalista, entendeu? Ele negocia pelas regras do mercado, ele vive através da regra do mercado pra várias coisas ainda. Pra mim, ele é só uma ditadura. Entendeu? Sabe, uma ditadura com bastante poder estadual, mas eu, tipo assim, cara,
Não sei como vocês podem dizer que um país que opera de maneira tão capitalista pode não ser capitalista, até porque geralmente essa é muita da crítica que as pessoas fazem ao comunismo, entendeu? Dizem que ser capitalismo não há avanço. Então, tipo assim, considerando que a China é o lugar que mais avança tecnologicamente do mundo, só por isso não tem como ela ser comunista, não é verdade? Se vocês estão querendo dizer que um lugar que não tem interesse em dinheiro investiria tanto poder econômico em se tornar, sabe, a líder em várias partes tecnológicas do mundo, né? Mas enfim. Eu sei que esse aqui é um assunto polêmico que tem muito pra render e tal, mas basicamente, então, cara, é por isso que eu não sou uma pessoa assim comunista, entendeu? Eu não consigo ouvir esse tipo de coisa e, sabe, pra começar, eu não consigo concordar que é um negócio legal, porque tem gente que chega a esse ponto de dizer que foi legal o que rolou na Rússia, eu não acho que foi uma barbaridade. Na China e em outros lugares do mundo que rolou essas chacinas em transição de poder, eu acho que foi um bagulho assim que não foi legal, porque, cara, simplesmente era um cara abusando do poder dele naquele momento. E os regimes também foram assim, entendeu? Os regimes também não eram de gente sendo boa, sendo legal, não. Era sendo os caras dando privilégio deles de que agora eles conseguiram o poder na marra, fazendo um monte de coisa absurda. E não alcançava essas coisas daí, não alcançava essa igualdade e simplesmente depois não ficava. Não. Cara, é estúpido achar que a humanidade vai conseguir viver assim. Tu vai conseguir fazer todo mundo ficar vivendo assim, que nem cordeirinho, sabe? Seguindo todo mundo. Nós somos iguais e nós temos os mesmos gostos, nós vamos todo dia viver a nossa mesma rotina aqui e tal, com as nossas casas iguais e a gente vai se vestir igual, vamos pensar igual. Aí deve ter um monte de gente falando assim, mas comunismo não é bem isso, cara. Comunismo não é assim. Fala assim, mano, não tem comunismo, tá ligado? É só uma ideia, é só uma discussão de debate ideológico hipotético que nunca vai rolar, cara. Na minha opinião, nunca vai rolar, sabe? É simplesmente uma. Eu não consigo sequer ouvir um negócio desse real e ficar assim, cara. É tipo quando falam de ameaça comunista aqui no Brasil, tipo assim, que ameaça comunista, cara? Tipo, desde o Lula fez o Brasil virar, tipo, isso que eu tô falando não é em nenhum momento minimizando todos os erros e as críticas que eu vou fazer pro Lula ainda nesse programa, só que eu vou deixar para quando tiver um assunto mais a ver com ele, sabe? Mas eu quero dizer que o PT fez o Brasil virar comunista, do que vocês estão falando, cara? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Como se tivesse. Para começar, eu acabei de falar aqui que para ter um golpe comunista em qualquer lugar do mundo, tem que ter guerrilheiro, tem que ter comunista de arma. Me diz qual parte da suposta esquerda brasileira tem ligação com arma, tá ligado? Quem vai ser esse líder comunista no Brasil? A Manuela Dávila, tá ligado? O Boulos vai pegar um fuzil, sabe? O Bolsonaro. O Bolsonaro comunista seria doido. Mas não, o Lula, tipo assim, o Lula de terno, tipo, pelo amor de Deus, cara, não tem ameaça comunista no Brasil. Já teve, na época que o comunismo existia de verdade, entendeu? Quando era realmente, lá, 100 anos atrás, sabe? Com o Luiz Carlos Prestes e tudo mais, aí dá pra te dizer que existiu ameaça comunista na história do Brasil. Mas hoje em dia, cara, achar que tem qualquer chance do Brasil deixar de ser um país capitalista e tentar implementar algum regime comunista, o cara tem que ser muito paranoico. Ele tem que viver, tipo assim, meu Deus do céu, os comunistas estão chegando para nos pegar, sabe? Pra mim é um delírio, sabe? Então por isso que eu não sou nenhum dos dois lados, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu me identifico como comunista, porque eu não quero acabar com o capitalismo. Se um dia eu quiser acabar com o capitalismo e for através do regime comunista, vocês podem ter certeza que eu vou falar, não vai ser escondido de ninguém, mas não, cara, no presente momento o objetivo de vida não é destruir o capitalismo, não é instaurar o comunismo, não. E ao mesmo tempo também, além de eu não compactuar, eu também não fico, tipo assim, preocupado. Ai, a ameaça comunista, porque isso daí pra mim, com certeza, é uma tática política de manipulação, tá ligado? Tipo, não tem ameaça comunista, não tem. No Brasil não tem, entendeu? No Brasil, tipo, em alguns lugares do mundo é capaz de ter, sabe? A chance de um governo, algum grupo tentar instaurar um governo comunista na marra. Mas agora, cara, o PT que as pessoas usam como exemplo de esquerda extrema, ou sei lá, qual seria a extrema esquerda do Brasil, sabe? Mas o PT ficou no governo aí por 16 anos, bem dizer, tá ligado? Sofreram impeachment e saíram do poder de boas, entendeu? Tipo assim, a gente nunca viu o PT propaganda uma ideia militarista pras pessoas, guerrilheira, e cara, qualquer espécie de
golpe, seja ditadura militar ou golpe comunista, ele tem que ser feito com arma de fogo, entendeu? Não tem por que tu ter medo de gente que não tá armada, a verdade é essa, entendeu? Você tem que ter medo de quem tá segurando arma de fogo. Só vai conseguir dar algum golpe nesse país quem tiver arma de fogo na mão, não tem como ter medo de uma ameaça comunista, sabe? Enquanto não existir essa figura da esquerda guerrilheira, que simplesmente não tem, cara. Quem é que vocês vão me dizer que é a figura do Brasil que tá relacionada à esquerda e também tá relacionado à pauta armamentista, sabe? Simplesmente não existe, pelo menos não alguém de destaque, né, que pode organizar realmente uma tomada dos meios de produção pelo exército comunista, né? E daí a outra pauta é o anarcocapitalismo, entendeu? É outro exemplo de alguma coisa que eu não tenho como levar a sério. Cara, porque basicamente, pra quem não já ouviu essa palavra várias vezes e não entende, que seria tipo assim, anarcocapitalismo seria a gente manter a organização do dinheiro, porque as pessoas estão dizendo o seguinte, olha, o problema não está no capitalismo, o problema está na forma corrupta que os governos lidam com o dinheiro. E é um argumento que eu posso concordar, entendeu? Do ponto de vista que eu acredito, tipo assim, eu não, hoje em dia, pelo menos, eu não acho que o capitalismo precisa ser ruim, ou pelo menos não tão ruim quanto ele é. Eu acredito que se tu não fazer a manutenção necessária para que ele rode de uma forma mais decente, ele não funciona de maneira nenhuma. E aí tem gente que é comunista que vai estar dizendo, não, Renan, no capitalismo sempre vai estar errado. Tudo bem, é uma opinião, talvez seja certa, né? É difícil conseguir enxergar na prática isso daí. Só que agora, o que eu acredito é que, cara, independentemente de quão ruim seja, eu acredito que dá para ser cada vez pior, né? Então eu acho que tem maneiras melhores de administrar uma sociedade que vive no capitalismo e tem maneiras piores, entendeu? E daí, né, o anarcapitalismo diz, não, a gente vai tirar o poder do Estado, a gente vai tirar o poder dessa instituição falida, e daí o poder vai ficar só entre as escolhas individuais e a grana, e as pessoas vão fazer negociações e não vão ter mais essas limitações. É anarquismo, entendeu? Sem governo, sem poder centralizado, e o dinheiro ainda rege a vida das pessoas ainda podem crescer de acordo com o dinheiro, negociação e mercado. Cara, isso daí também pra mim é uma fabulação, entendeu? Tipo assim, a ideia de que algum dia nós vamos crescer mentalmente, culturalmente, socialmente, a ser humano vai se tornar uma espécie tão desenvolvida a ponto de que a gente vai estar sem tipo, distribuições geográficas assim, seja tipo assim, impérios, nações, enfim, a gente não vai estar dividido de alguma forma, sabe, sobre uma bandeira, sobre uma pauta. As pessoas vão ser, cada uma delas, donas de si, autônoma, sem ter uma força, um poder, uma instituição que hoje em dia a gente chama de Estado. Cara, tu pode chamar da merda que tu for, que tu quiser. Mas sempre, desde que a sociedade começou a se juntar num grupo, começou a surgir alguma espécie de poder para reger a vida das pessoas, entendeu? Seja como se fosse numa tribo indígena, ou depois os povos bárbaros, ou depois civilizações mesmos, sempre era institucionalizado alguma forma de poder para reger a vida das pessoas e administrar e tomar decisão, desde qual seria o idioma falado, a moeda que vai ser utilizada, desde punir, escolher como será distribuído recursos, enfim. Esse tipo de coisa, cara, muito antes de existir o nosso Estado moderno, ele já existia. Muito antes de existir o nosso capitalismo, ele já existia, sabe? Então, eu acho que é uma visão de vida muito romântica, entendeu? Tão romântica quanto a visão de mundo comunista, sabe? O cara que acha que a gente vai conseguir, a sociedade humana, ainda nesse planeta Terra, vai evoluir a ponto de a gente, todo mundo conseguir viver sem ter um poder que rege e ameaça e controla, determina e delibira e né, delega funções e enfim, né? O que a gente sempre vai ter que fazer enquanto sociedade é a gente ter que lutar de volta, sabe? Eu acho que é uma luta de duas mãos. O Estado tem uma função sobre controlar a vida da sociedade e a sociedade tem a função de controlar o Estado de volta, sabe? Eu acho que realmente é uma luta de poder e, né, mas agora achar que nós vamos ser capazes de crescer tanto a ponto de que todo mundo ia conseguir viver em perfeita harmonia, sabe? Não necessariamente perfeita harmonia, mas ia viver de forma funcional, cara. As coisas iam funcionar. Realmente não ia rolar assim uma verdadeira calamidade pública, entendeu? Que as pessoas, tipo assim, tu acha que as pessoas iam fazer o bem porque tem que fazer o bem, tu acha que as pessoas iam se recordar, ah, não, você não tem obrigação moral com nada, nem com ninguém, nem com um grupo, nem com uma sociedade, eu vou simplesmente ser legal porque eu quero que as pessoas sejam legal comigo. Tipo, cara, é o tipo de. Se todo mundo fosse evoluído, isso daria super certo, sabe? Mesma coisa que o comunismo, cara. Se todo mundo fosse assim, com os mesmos pensamentos, com a mesma mentalidade, com as mesmas expectativas, os mesmos gostos, as pessoas se enxergassem no olho e se enxergassem de pé de igualdade real, a gente podia instaurar o comunismo amanhã na hora e não ia ter uma briga, uma discussão, nenhum dos estados ia ser pau no cu com a gente, sabe? Ninguém ia nos oprimir, não ia ter nenhum ditador apertando a nossa garganta e sendo escroto e sendo, como é que é mesmo assim
arbitrário, corrupto, sabe? E o anarcapitalismo também podia ser instaurado, a gente ia tudo ia negociar, todo mundo ia ficar assim, distribuindo dinheiro. Cara, ia ser maravilhoso. Só que agora, saiu da ficção, vida real, não vejo não vejo nenhuma dessas duas opções podendo acontecer, sabe? Eu não acredito que no planeta Terra, nessa vida, as pessoas vão evoluir a esse ponto, sabe? Eu acho que isso daí é coisa pra formiga, sabe? É coisa pra abelha, sabe? É coisa pra rato topeira pelado. Agora, pra ser humano, meu irmão, pra mamífero, o rato topeira pelado é mamífero, mas ele é muito melhor que nós. Mas agora, pra nós, sabe? Tipo, vocês estão dando um crédito que eu não sou capaz de dar pra humanidade com as informações que eu tenho a respeito da nossa espécie atualmente, né? Mas agora, para concluir, então, se eu acho que vai ter um pós-capitalismo, cara, eu acho que sim, mas hoje em dia eu acho que não vai ser tão cedo, sabe? E inclusive eu deixo isso para as pessoas do futuro. De verdade, a minha luta nessa vida vai ser realmente lutar por igualdade, mas pode ser uma mentalidade reformista e que talvez seja equivocada, entendeu? Talvez o melhor seja lutar para destruir o sistema capitalista e botar outro aí no lugar. Mas, né, como as alternativas que as pessoas me mostram não é nada que eu consigo trazer para a realidade, eu não consigo olhar para o comunismo e falar, cara, se a gente fazer isso daí vai dar super certo. Justamente porque todos os lugares do mundo que tentaram fazer, mano, deu muito errado. Deu errado pra caralho, deu errado pra porra, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, pra começar essa ideia de esse tipo de coisa comunista teria que ser instaurado no mundo inteiro ao mesmo tempo, sabe? Tipo, é muito utopia, cara. Nossa, é muito utopia achar que tu pode ser o único país comunista no meio do mundo capitalista, sabe? É tipo a China, que na cabeça deles estava sendo comunista e rapidamente deixaram de ser, rapidamente se dividiram de novo em classes sociais e quem tem mais dinheiro. E é assim que os próprios chineses se enxergam. Se tu pergunta, apesar de no país deles estar escrito assim, República Comunista da China, tu pergunta para os chineses se eles não valorizam o dinheiro, se eles não acham que merece mais quem trabalha mais e quem faz mais renda. Enfim, chinês é um povo super, hiper, mega, sabe, do mercado, são businessmen, sabe? Então, meio que é uma distorção da realidade, tu achar que pode ser o único país comunista num mundo capitalista, sabe? E o capitalismo, cara, é simplesmente é a mesma coisa, só que talvez ainda mais, sabe? Tipo, não, cara, tu achar que a gente vai ter, as pessoas vão ter esse tipo assim de autocontrole e deixar que isso daí fluir. Infelizmente, cara, olha só, eu sou bem convicto de que sempre vai ser necessário instituições de poder, sabe? Sempre vai ser necessário instituições de poder. O ponto é quais são. Qual é o tamanho ideal? Será que a instituição de poder quanto menor, melhor? Sabe? Será que nós temos que diminuir, centralizar? Será que a gente será que grandes centros populacionais são mais ideias? Será que a gente deveria ter sempre cidades menores com menos gente? Ou redistribuir esse pessoal? Sabe? Eu não sei, cara. A gente vai ter que retrabalhar. Eu sou super a favor de discutir, só que agora, achar que as pessoas vão conseguir funcionar sem que haja algum poder sobre elas para determinar até coisas fundamentais, sabe? Justamente porque, cara, a passagem do ser humano aqui na vida da Terra, ela totalmente tem a ver com essas questões culturais, sabe? O ser humano entra aqui e o que vai impedir um ser humano que está nascendo no planeta Terra hoje em dia, em 2021, sabe? De agir que nem um romano agia na Roma de 2.500 anos atrás, é simplesmente questões culturais, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tem que ter uma instituição que tenta colocar as pessoas para um viés de tudo, cara. De como que ela vai funcionar, o que é uma sociedade ideal, sabe? A gente tem que ter coisas como uma escola para dar uma formação, a gente tem que ter coisas como leis para ele ter ideia do que é crime e o que não é. A gente tem que ter uma coisa como punições para ele ter uma ideia dele saber o que é passível de ser condenado e o que não é, sabe? Enfim, todas essas coisas que exercem poder sobre nós, por mais que as pessoas também critiquem, eu critico totalmente a tirania e a opressão, gente. Só que o ponto é que, né, é tipo a ideia de ser um bom pai e um mau pai, sabe? Um exemplo que eu posso dar para vocês. O que tem que ter é um pai. Se tu é uma criança e tu não tem um pai, tu não vai crescer, tu não vai se desenvolver, tu não vai viver, sabe? Tu pode ter um bom pai ou um mau pai. De qualquer jeito, tu vai crescer. Se tiver um mau pai, tu vai crescer fudido, cheio de problema. Se tiver um bom pai, tu vai crescer melhor, sabe? Guiado nessa parada. Mas agora, a opção de não ter um pai não é uma opção, entendeu? É a mesma coisa com o Estado, tá ligado? A gente vai ter uma boa instituição de poder ou uma má instituição de poder. Se tivesse chamar de Estado, de império, de nação, enfim, cara, do que a gente vai chamar esse grupo de pessoas que institucionaliza as coisas, as obrigações, as leis, os direitos, os deveres, enfim, o que a gente vai chamar essas
instituições no futuro, eu não sei, tá ligado? E, né, mas o ponto é que eu acredito que achar que a humanidade, a nossa espécie de Homo sapiens, consegue transcender a necessidade de ter esse tipo de diretriz é simplesmente através do bom senso, sabe? Só porque, tipo, eu na minha casa e tu na minha casa, a gente não vai ter nada que vai nos guiar em comum e ainda assim a gente vai chegar às mesmas conclusões. A gente vai, tipo assim, não, tudo bem, eu sei que todas as pessoas que eu encontrar vão ter um coração bom, um coração puro que nem o meu, e vai todo mundo se contribuir porque todo mundo. Sei lá, cara, eu não sei nem o que as pessoas se sustentam pra achar que seria possível rolar um tipo de uniformização de ideias tão grande a ponto desse tipo de utopia dar certo. Né? Mas acho que por hoje era assim mesmo que eu queria falar, entendeu? Misturei um pouco de. Cara, nem sei, sei que eu falei da minha história, isso daí sempre vale a pena, né? E depois aproveitei para falar porque que, né, eu não sou uma pessoa que me identifico com essas ideias pós-capitalistas da atualidade, sabe? Eu não enxergo o comunismo como uma alternativa, eu não enxergo o anarcapitalismo como uma alternativa, né? Isso daí, tendo dissertado a respeito um pouco desses assuntos, e daí também vou deixar bem claro, não acho que o capitalismo seja maravilhoso, que ele não seja passível de críticas, ele é, a gente tem que reformar ele, só que agora, tu me dizer assim, a gente vai tirar isso aqui, vamos botar outra coisa no lugar, até agora eu não vi alguma outra coisa que eu falo, olha, isso daí é real, eu consigo ver isso daí funcionando na nossa vida real de maneira pragmática, tendo resultados, a gente vai conseguir se adaptar, essa transição vai rolar, sabe? Enquanto tu não tiver isso daí, o que eu me importo realmente é tentar evitar a maior quantidade de tragédia possível dentro desse sistema, sabe? É evitar o desperdício, é evitar, enfim, os recursos sendo mal gastos e as pessoas sendo, sabe, tendo suas vidas destruídas por questões de gestão, sabe? Questão de forma como nossos recursos são gastos, não porque tá faltando recurso, por exemplo. Né? Mas é isso aí. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.